Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Um bom dia aos meus colegas, a digna Procuradora Regional Eleitoral, os senhores advogados aqui presentes e servidores da Casa. Indago aos eminentes pares se há algum apontamento a ser feito em relação à ata da sessão passada. Se não houver, proclamo aprovado. Quero participar que continuam adiados em razão de pedido de vista os processos 43.111.12, que é o 2.1 da pauta, como também o 18, 58, 45, é o 2.2 da pauta. Comunico também a retirada de pauta do processo número 133, que é o 2.3, em razão justificada de ausência da colega doutora Vanessa, com vista a ela acima do prazo. Então, você tira para ser feita nova publicação. Atendendo um pedido de preferência com sustentação oral, com prazo de 20 minutos, coloco em mesa para julgamento o processo de pauta 2.4, que é o 49.225/2016. É um recurso eleitoral, uma ação de investigação judicial eleitoral, captação ilícita de sufrágio, abuso do poder econômico, candidato prefeito de querência. Quem está recorrendo é a coligação O Trabalho Continua. E o recorrido é o Fernando Gorgen, como também o José Carlos Pizzi e Elson Lúcio Batista, são os três recorridos. Esse processo é da relatoria do colega desembargador Pedro Sakamoto, que está com a palavra. Senhor presidente. Pois não. Eu declaro suspeição. O colega está declarando a suspeição, portanto, anotado em ata, e nesse caso é o doutor Jacques que o substituirá. Com a palavra, por favor, o relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação ao Trabalho Continua, contra sentença do juiz da 31ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral ajuizada em desfavor de Elson Lúcio Batista, Fernando Gorgen e João Carlos Pizza, por não estarem suficientemente comprovadas as condutas ilícitas e que, quanto aos dois últimos recorridos, o magistrado de primeiro grau já havia os excluído do polo passivo desta acta por meio da decisão em contradição se for 132. E verso. Em face da aludida sentença, foram ajuizados embargos de declaração pela hora recorrente, acompanhados de diversos documentos, e o magistrado de primeira instância, após ouvir os embargos, os embargados, proferiu decisão que conheceu e rejeitou os aclaratórios, uma vez que não havia obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão no decisum objulgado. Em suas razões recursais, a recorrente alega em questão preliminar a ocorrência essencialmente ao direito de ampla defesa probatória, consistente na omissão de sentença absolutória contra a gravíssima confissão do recorrido Elson Lúcio Batista, bem como a sua disposição em esclarecer total e irrestritamente os fatos abordados por esta ação investigatória. Ainda nessa preambular, a recorrente sustenta que a aludida confissão, por se tratar de fato posterior ao ajuizamento da ação, e dada a sua relevância, teria o condão de impor a reabertura da fase de produção de provas, bem como o reingresso de Jorge Gorgen e João Carlos Pizzi ao polo passivo do feito, requer com essas razões a anulação da sentença combatida. No mérito, a recorrente aduz que a sentença se limitou a tratar os fatos narrados sob a ótica de captação ilícita de sufrágio, não havendo qualquer menção ao abuso de poder econômico narrado na petição inicial. Nesse contexto, a resignante assevera que, aspas, a decisão ora atacada enfatizou que a entrega dos bens prometidos à comunidade indígena se deu em dia após o pleito, logo fora do prazo eleitoral, o que, por consequência, não seria fato gerador de pena previsto no artigo 41A. Fecha aspas. Entretanto, afirma a recorrente que
A presente ação versa sobre o pagamento de promessas feitas a indígenas em troca de votos, com o patrocínio de uma grande festa, caso os prometentes Fernando Gorgen e João Carlos Pizzi vencessem o pleito, sendo certo que a referida promessa foi realizada no período compreendido entre o registro de candidatura e o dia da eleição. A recorrente sustenta, ademais, que mesmo tendo sido ignorada a confissão realizada pelo recorrido Elson Lúcio Batista, ficou comprovado por meio dos documentos apresentados e das oitivas colhidas em juízo, a oferta ilícita de bens para que houvesse o apoio à candidatura dos recorridos, cujo valor elevado, inclusive, configura a prática de abuso de poder econômico. Prossegue a recorrente asseverando que o mérito desta AIGE está diretamente relacionado à preliminar superrequerida, pois aborda fatos ocorridos a mando de dois personagens que, por ora, figuram fora do polo passivo desta ação e ainda não foram submetidos ao crime contraditório e à ampla defesa. Ao final, postula o acolhimento da preliminar para que seja anulada a sentença em primeiro grau, determinando a reinclusão de Fernando Gorgen e João Carlos Pizzi ao polo passivo do feito e reabrindo necessariamente a fase de instrução processual. Em caso de rejeição, requer, quanto ao mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão proferida, julgando totalmente procedente a AIGE e condenando todos os recorridos no termo da petição inicial. Nas contrarrazões juntadas, as folhas Fernando Gorgen e João Carlos Pizzi afirmam, quanto à preliminar esgrimida, não ser mais possível a inclusão de parte do polo passivo ante a ocorrência do fenômeno da preclusão. No mérito, alegam não terem praticado qualquer ilícito e que a confissão de Elson Batista é uma inverdade levada aos autos por motivo de vingança, uma vez que este foi exonerado da função pública que exercia na Secretaria Municipal daquela localidade. Com essas razões, pugna pelo desprovimento do apelo. O recorrido Elson Lúcio Batista deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada às folhas. Por sua vez, a doutora Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer juntado às folhas, opina pela rejeição da preliminar suscitada pela recorrente, uma vez que a valorização probatória pretendida acerca da confissão registrada em escritura pública configura juízo de mérito, não havendo de falar, portanto, essencialmente de produção de provas, mesmo porque as partes foram oportunizadas a manifestação acerca de seu conteúdo. No que tange à reintegração dos recorridos Fernando Gorgen e João Carlos Pizzi ao polo passivo, o parquê anota a sua impossibilidade jurídica diante da ocorrência dos efeitos da coisa julgada. No mérito, o parquê sugere o desprovimento do recurso aviado, tendo em vista que as provas colhidas nos autos não demonstram a ocorrência de forma inequívoca da prática de captação ilícita de sufrágio ou abuso do poder econômico, em circunstâncias de extrema gravidade, com nítida aptidão a comprometer a lisura e a normalidade do pleito. É o relatório, senhor presidente. Concedo a palavra ao digno advogado, que tem o prazo de 20 minutos, devendo ater ao cronômetro à sua direita. Excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal, presidente desta Igreja Corte, excelentíssimo senhor desembargador Pedro Sakamoto, digno relator, excelentíssimos senhores julgadores deste Tribunal Regional Eleitoral, colegas advogados, ilustre representante do Ministério Público, servidores desta casa. A coligação recorrente interpôs esta AIGE contra Fernando Gorgen, candidato a prefeito, contra João Carlos Pizzi, candidato a vice-prefeito, e Elson Lúcio Batista, candidato a vereador, todos do município de Querência, no estado de Mato Grosso, na eleição do ano de 2016. Por quê? Porque tomou conhecimento que estas três personalidades, o candidato a prefeito, o candidato a vice-prefeito e o candidato a vereador, estiveram durante as eleições, e isto foi confirmado por depoimento de testemunhas aqui nos autos, que inclusive foi ouvida e disse que realmente levou estas três figuras várias vezes para as aldeias indígenas através de aviões de sua propriedade, está nos autos esse depoimento, e que então o recorrente tomou conhecimento que nessas visitas
várias promessas foram feitas aos caciques, aos índios, por parte dos 3 candidatos. A vigilância em torno desses 3 candidatos era constante durante o período eleitoral. E descobriu-se, consta dos autos, inclusive também a prova, do número excessivo de índios que iam para a cidade de Querência, ficavam hospedados em hotéis pagos pelos recorridos, visitas constantes aos comitês destes candidatos, até que no dia seguinte à eleição, houve uma denúncia de que um caminhão estaria saindo carregado de mantimentos de um supermercado de Querência em direção a essa aldeia indígena. Com a denúncia, a Polícia Civil foi até o local e fez o flagrante e apreendeu este caminhão e as mercadorias que estariam sendo levadas para a aldeia para cumprimento da promessa eleitoral de entrega de alimentos aos índios destas aldeias. Na oportunidade, foram ouvidos o motorista do caminhão que ia levar os mantimentos, o dono do supermercado, etc., e o candidato a vereador que assumiu a responsabilidade pela compra destes mantimentos. O Elson Lúcio Batista disse, perante a autoridade policial e depois em juízo, no seu depoimento perante o juiz eleitoral, que fora ele quem fizera a compra desses mantimentos, porém caindo em contradição a todo momento. Disse ele que sustentava uma família de 5 pessoas com salário de R$ 3.500, mas só esta compra no supermercado custou R$ 6.000. E perguntado, de onde você tirou esse dinheiro para a compra destes mantimentos? Ah, era meu. Eu comprava muitas coisas nesse mercado durante a campanha, e etc, etc, etc. Ouvidas várias testemunhas, o magistrado entendeu por bem retirar da ação o candidato a prefeito e o vice, dizendo que sobre eles não havia prova alguma do cometimento de ilícito, apenas contra o vereador. Manteve o vereador no polo passivo contra a vontade e mesmo demonstrando aí resignação da recorrente, ora recorrente. Durante o processo, e verificando que tinha ficado sozinho no polo passivo desta demanda, o candidato a vereador Elson foi até o cartório da comarca e fez uma declaração pública confessando os fatos. Confessou que ele, na verdade, tinha feito a compra, e não só aquela, como outras, a pedido do candidato Fernando e do candidato João Carlos, para doar alimentos aos índios, que foi realmente nas aldeias indígenas e entregou alimentos, que fez compromissos de levar dinheiro, de entrega de motor, de barco, de popa para os índios. Consta isso em toda a sua declaração nos autos. Inclusive apresentou documentos que foram juntados ao processo pela recorrente. Mensagens dos indígenas cobrando do então candidato a prefeito, ora prefeito agora, prefeito Fernando Gurgem, a doação dos R$ 5.000 que ficou prometido na campanha e que não foi pago até agora, a doação de barcos e etc. E confirmou o candidato a vereador, recorrido Elson, que ele estava levando aqueles mantimentos apreendidos para pagamento de promessa de campanha para compra de voto nas aldeias indígenas. Ele, recorrido, Elson, fez juntar ao processo, ele trouxe ao processo a sua declaração pública, dizendo, aqui está, senhor magistrado, a verdade dos fatos. Eu fiz essa declaração em cartório para dizer que eu fui o declarante e estou trazendo a verdade e solicito a Vossa Excelência o meu reinterrogatório. Se a parte não é obrigada a prestar depoimento em juízo, na verdade, Elson foi ouvido em juízo. O juiz o inquiriu. E, neste sentido, quando ele requereu o seu reinterrogatório, tendo em vista que novos fatos seriam apresentados ao juízo, entende o recorrente da Tavênia que tal instrução deveria ter sido reaberta. A autora, ora recorrente, nos mesmos trilhos, na mesma linha, requereu nova instrução, nova audiência de instrução com novo depoimento do recorrido,
do réu, porque ele trouxe fatos novos ao processo. Infelizmente, o magistrado e o representante do Ministério Público Eleitoral da comarca passaram por cima desta declaração e julgaram improcedente a ação de investigação judicial eleitoral. Não levaram em conta esta confissão pública de um dos réus do processo. Foi requerido, inclusive pela autora, ora recorrente, que com a reabertura da instrução e com a confirmação dos fatos pelo réu Elson, dos fatos novos trazidos por ele, confessando os crimes eleitorais, os ilícitos eleitorais, que deveria ser novamente incluído no polo passivo Fernando e João Carlos, porque um dos réus que praticou os atos, que praticou todas as ações, confessava a participação ativa do candidato a prefeito e do candidato a vice-prefeito. Mas nada disso aconteceu em primeira instância, infelizmente. Não se levou em conta a existência desse fato novo, entendendo que a instrução já havia sido encerrada. Excelências, o artigo 493 do novo Código de Processo Civil, que deve ser aplicado a este caso concreto, é claro, porque ele traz agora o fato novo, a teoria do fato novo superveniente. Diz o artigo 493 do CPC: se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento de mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Esta tese do fato novo, do fato superveniente, já era defendido no direito brasileiro por Moacir Amaral há muito tempo. O que significa esta teoria do fato novo, do fato superveniente? É que a decisão deve refletir o estado de fato e de direito existente no momento do julgamento da demanda, e não aquele que existia quando da sua propositura. Parte da premissa de que o processo carece de algum tempo para ser resolvido, e que desde a propositura da ação podem sobrevir circunstâncias fáticas e jurídicas que intervenham diretamente no desfecho da causa, mas que não foram apresentados em juízo no momento processual adequado. É óbvio que os recorrentes não tinham essa confissão do recorrido quando propuseram a ação. A vontade do legislador, com o artigo 493 do CPC, foi justamente determinar que tais circunstâncias sejam levadas em consideração pelo juiz no momento de proferir a decisão. Afinal, a sentença deve ser condizente com a realidade fática vigente no tempo da sua prolação, para que possa cumprir o escopo social da tutela jurisdicional e, assim, promover a pacificação social. O dever de considerar o fato novo no momento de proferir a sentença não incumbe somente ao magistrado de primeiro grau, mas a todos os foros, se ele for apresentado antes, por exemplo, de um julgamento de segundo grau de jurisdição. Portanto, há aí uma flexibilização do direito atualmente para que todas as provas, independentemente do momento em que ela for apresentada, desde que substancial, desde que inexistente quando da propositura da ação, e que sirva diretamente para alterar ou modificar o mérito da decisão, ela deve ser apreciada pelo magistrado. O ministro Napoleão Nunes, em julgamento proferido pelo STJ, diz que o STF e o STJ, nos exames de recurso extraordinário e no recurso especial, devem levar em conta os fatos e os direitos supervenientes. Se o fato de direito superveniente surgiu antes de encerrado o julgamento, somente poderá ser objeto se houver o pré-questionamento. No caso, houve a manifestação do recorrente, tanto lá em juízo, pedindo a reabertura do processo para a inquirição novamente do réu, Elson, que confessava agora a prática dos atos delitivos, quanto à reinclusão do candidato a prefeito e do candidato a vice, como houve um pedido nos embargos de declaração para que este fato novo fosse analisado pelo magistrado na sentença, o que não aconteceu. Infelizmente, nos embargos de declaração também não foi observado o fato novo, e é por isso que o recorrente vem a juízo para pedir a vossas excelências
neste momento, que se declare nula a sentença de primeira instância, para que os autos retornem à comarca de origem, para que seja reaberta a instrução deste feito, que seja reinquirido o réu Elcio, para que seja reincluído o candidato a prefeito e o candidato a vice no polo passivo, posto que há confissão, há uma delação, se não uma delação formal feita ao Ministério Público, que até agora não sei por que não homologou esse pedido de delação formulado, porque foi encaminhado pelo Ministério Público Eleitoral da comarca de Canarana, que atende querência para o Ministério Público Federal para a elaboração da delação premiada do seu Elcio, até porque ele estava na Prefeitura Municipal e traz fatos novos, fatos que aconteceram durante o mandato do atual prefeito, mas parece que ainda está aguardando pauta dentro do Ministério Público Federal. Mas há fatos novos aqui, concretos, que modificam completamente o caminhar da ação. Modificam completamente a tese de defesa e dão suporte total à tese esposada na inicial. Infelizmente, esta declaração não foi levada em consideração e ela é fundamental para a modificação do trilho e do caminhar deste processo. No mérito, tendo em vista a confissão aportada aos autos, caso entenda este sodalício que a causa já esteja madura, já esteja pronta para ser julgado em razão desta confissão, que seja a decisão reformada para que a ação seja julgada procedente. No entanto, há aí uma situação que fica até difícil para falar em procedência da AIGE no momento em que estão excluídos os principais atores desta compra de votos, que é o candidato a prefeito Fernando e o vice-prefeito João Carlos. Nesse sentido, requer a defesa a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da instrução com os fatos novos apresentados. Era esse o argumento do recorrente. Obrigado, Excelência. Eu agradeço a intervenção do digno advogado. Então, a tese é a nulidade do ato sentencial sob o argumento de cerceamento de defesa. Ouço, então, a adulta Procuradoria Regional Eleitoral. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, excelentíssimo senhor relator, demais membros desse pleno, advogados e presentes. Com relação ao caso, primeiro eu vou trazer alguns fatos ligados à preliminar de cerceamento de defesa. Bem, registro que o parecer do Ministério Público Federal foi no mesmo sentido do magistrado de piso e no mesmo sentido do Ministério Público de piso do primeiro grau. Então, em que pese já termos apresentado de forma bastante elaborada e minudente o parecer, só quero registrar que a falta de análise de fato novo não é caso de cerceamento de defesa e não se sustenta essa tese. A propósito, ainda que não tenha tido referência expressa pelo magistrado de piso com relação a esse registro feito em cartório pelo recorrido, ele formou sua convicção com base na malfadada, em tese, compra de votos, seja pela sua atipicidade, ou seja, dizendo que o fato ocorreu após o pleito, e também porque, no sentido deste magistrado, inexistia nos autos provas robustas de que o material apreendido havia sido prometido como instrumento de barganha de voto. Ou seja, ele enfrentou esses argumentos, fez a sua sentença enfrentando tais fatos, apenas não conferiu à confissão, feita em cartório, os efeitos que o recorrente desejava. Portanto, essa preliminar não deve ser acolhida. Com relação à oportunidade de se manifestar sobre a prova tardiamente produzida, de folha 199, ou seja, a escritura pública, é bom lembrar que tal escritura ela aportou aos autos quando já findada a fase de instrução probatória. Mais especificamente, após as partes do Ministério Público Eleitoral terem apresentado suas derradeiras alegações. Desta forma, nada justifica a reabertura da instrução probatória, notadamente quando se observa que a prova produzida extemporaneamente aproveita a tese da parte que convenientemente reclama a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Quero fazer um destaque também sobre esse registro, que causa uma certa incompreensão a princípio, o que levaria, então,
o senhor Elson Lúcio a fazer um registro em cartório confessando todos os fatos. Então, em um determinado parágrafo, fazemos aqui esse esclarecimento pelo tudo que foi abordado no processo. Trata-se de prova unilateral, confissão, produzida por pessoa que figura como parte no processo, sem qualquer comprometimento, portanto, com a verdade. Sobre isso, não se pode ignorar o fato de que há fortes indícios de que a declaração lavrada em cartório foi motivada por vingança, decorrente de exoneração do recorrido Elson Lúcio do cargo comissionado por ele ocupado na Secretaria de Educação e Esportes do município. Fato confirmado pela própria recorrente em suas razões recursais. Então, está aqui justificado o motivo, né, dessa confissão, feita extemporaneamente. Quanto ao reingresso dos recorridos Fernando e João Carlos no polo passivo da lide, verifique-se do mesmo modo que não merece prosperar a alardeada tese de cessamento de defesa. A decisão reconheceu a ilegitimidade dos citados candidatos eleitos que figuraram no polo passivo da demanda e, via consequência, extinguiu o processo sem resolução de mérito, não mais está sujeita à revisão. Essa decisão não mais está sujeita à revisão pelo órgão jurisdicional de quem, porquanto trata-se de sentença terminativa de caráter definitivo, portanto, cuja autoridade não foi à época desafiada por recurso. Portanto, operou-se os efeitos da coisa julgada. Creio que está mais do que claro os motivos para o não acolhimento dessa preliminar. Quanto ao mérito, também reafirmo que a sentença não merece reforma, já que as provas coligidas aos autos não mostram a ocorrência de forma inequívoca da prática de captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder econômico, em circunstâncias de extrema gravidade, com nítida aptidão para comprometer a lisura e normalidade do pleito. Deveras, muito embora seja incontroverso nos autos a tentativa de entrega de lona em gêneros alimentícios no dia seguinte à do pleito, não consta dos autos indícios mínimos que sugerem que tais vantagens materiais haviam sido previamente prometidas a eleitores indígenas da etnia Caiabi em troca de seus respectivos votos. Portanto, vou poupá-los à leitura do restante do parecer, apenas reafirmando que o recorrido, Elson Lúcio, não logrou eleger-se como vereador, muito embora tenha ficado na primeira suplência. Ou seja, não faz o menor sentido a tese recursal de que o abuso restou configurado com a promessa de entrega de gêneros alimentícios após o pleito, vez que ele não foi eleito. Nesse sentido, o parecer do Ministério Eleitoral é pelo desprovimento do recurso e também faço registrar que o Ministério Público Eleitoral está à disposição da defesa e dos advogados para possíveis esclarecimentos quanto à eventual delação, se for o caso. Ouvido o parecer da procuradora, retorna a palavra ao relator para o voto. Nosso presidente, a preliminar de cerceamento de defesa e anulação da sentença. A recorrente aduz questão preliminar de cerceamento ao seu direito de ampla produção de provas, consistente na omissão da sentença quanto a importantes fatos que se apresentaram aos autos, entre eles a petição de folhas acompanhada de escritura pública declaratória apresentada pelo recorrido Elson Lúcio Batista, impondo-se por conseguinte a sua anulação. A recorrente aponta que a decisão de primeiro grau não menciona em nenhum momento a confissão extrajudicial realizada pelo recorrido Elson, por meio da qual declarou haver praticado diversos ilícitos eleitorais, a mando do também investigado Fernando Gorgen, durante o processo municipal de 2016. Nesse sentido, sustenta que a confissão extrajudicial, assim como a que se apresentou nos autos, quando não corroborado por provas produzidas em juízo, sobre o crime do contraditório da ampla defesa, todavia, não é hábil a dar suporte à condenação, razão pela qual é imperiosa a produção de provas em juízo. Prossegue afirmando que somente a reinclusão de Fernando Gorgen e João Carlos Pizzi no polo passivo da ação, com a consequente reabertura da fase de instrução processual, oportunizará, de uma vez por todas, o contraditório, a ampla defesa e a averiguação da materialidade das provas, inclusive da confissão por instrumento público, devendo, para tanto, ser a confissão considerado fato novo. Ao final dessa preambular, alega que este
é o momento processual ideal e legal para que seja requerido o reingresso de Fernando Gorgen e João Carlos Pizzi, tendo em vista que a decisão de primeira instância, que os afastou da lide, teria natureza interlocutória, não possível de recurso próprio, de acordo com as regras processuais eleitorais, em que pese as bem lançadas razões da recorrente, a preliminar em exame não comporta acolhimento. Primeiramente, não é válido o argumento de que tenha havido cessamento ao direito de produção de provas, em razão de que a sentença, supostamente, tenha se omitido quanto a importantes fatos descritos nos autos, em especial a confissão extrajudicial realizada pelo recorrido Elson. Nesse ponto, registro que a matéria aventada pela recorrente se confunde com o próprio mérito da demanda, não sendo possível de correção em sede preliminar ao exame do apelo. Assim, caso superada a presente questão de anulabilidade da sentença, o conteúdo e os fundamentos da decisão de primeiro grau serão oportunamente tratados no voto mérito a ser proferido. Em segundo lugar, porque não há falar em cessamento ao direito de ampla produção probatória, pelo simples fato de que o magistrado, ao receber nos autos a confissão extrajudicial, não tenha promovido a reabertura de toda a fase instrutória. Destaco, por importante, que por ocasião da juntada da aludida confissão, o feito já se encontrava com as alegações finais das partes e estava concluído para a sentença, após regular trâmite nos moldes do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Nada obstante, o juiz de primeiro grau determinou que as partes, inclusive os recorridos Fernando Gorgen e João Carlos Pizzi, que não mais integrava a lide naquele momento, se manifestasse acerca desse relevante documento. Na oportunidade, a recorrente limitou-se a requerer a reinclusão de Fernando e João Carlos ao polo passivo, com a consequente reabertura da fase probatória, para que fossem tomados os depoimentos pessoais dos recorridos e novas oitivas de testemunhas. Nessa manifestação, deixou de cotejar os elementos constantes da confissão extrajudicial com os fatos narrados nos autos, não relacionando diretamente os ilícitos confessados com os eventos descritos nesse caderno processual. Desse modo, é incabível compreender que tenha havido qualquer cessamento ao direito de produção de provas, mesmo porque, além de todos os elementos probantes trazidos com a petição inicial, a instrução processual transcorreu normalmente e as partes tiveram todas as regulares oportunidades para se manifestarem. Destaco, quanto ao tema, o seguinte trecho do parecer da do Procurador-Geral Eleitoral, aspas, nada justifica a reabertura da instrução probatória, notadamente quando se observa que a prova produzida extemporaneamente aproveita a tese da parte que convenientemente reclama a nulidade da sentença por cessamento de defesa. De mais a mais, trata-se de prova unilateral, produzida por pessoa que figura como parte no processo, sem qualquer comprometimento, portanto, com a verdade. Sobre isso, não se pode ignorar o fato de que há fortes indícios de que a declaração lavrada em cartório foi motivada por vingança, decorrente da exoneração do recorrido Elson Lúcio do cargo comissionado por ele ocupar na Secretaria de Educação e Esportes do município, fato confirmado pela própria recorrente em suas razões recursais. Por derradeiro, não se pode cogitar, neste momento processual, a reforma do deciso para que sejam reincluídos ao polo passivo da ação Fernando Gorgen e João Carlos Rizzi, ora recorridos, porque, ao contrário do que alega a recorrente, a decisão que indeferiu a petição inicial em relação a ambos não configura mera decisão interlocutória e recorrível de imediato, mas verdadeira sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso 1 do Código de Processo Civil, que eu transcrevo. Com efeito, por não ter havido oportuno recurso qualquer e resignação contra aquela decisão que pôs fim ao processo em relação aos candidatos Fernando Gorgen e João Carlos Rizzi, reconheço a existência de óbice da coisa julgada nesse momento. Esclareço que a mesma decisão que indeferiu exordial por não existir elementos suficientes para a abertura de procedimento investigatório em fase desses recorridos, recebeu ação contra o recorrido Elson Lúcio Batista,
tendo em vista que os fatos narrados, bem como os indícios, provas e circunstâncias elencadas, apontam para a participação somente deste investigado, ocasião em que foi indeferido o pedido liminar de quebra de sigilo bancário e determinada a sua notificação para a apresentação de defesa, prosseguindo-se o feito nos modos do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Desse modo, é correto afirmar que a decisão incumbente possui conteúdo misto, sentença e interlocutória, e que a parte típica da sentença, e tão somente essa, não pode mais ser reexaminada por esta Corte. Acerca do tema, trago o recente julgado do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que assim deixou assente questão semelhante ao caso em análise. É a ação de investigação judicial, eleições de 2016, prefeito e vice-prefeito, abuso de poder político e econômico e uso indevido de meio de comunicação social, indeferimento da petição inicial, sentença de extinção do feito sem resolução de mérito. Preliminar de nulidade de sentença acolhida, ausência de concessão de prazo para a emenda da inicial artigo 22.1a da Lei Complementar 64/90, estabelece, além dos requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil, o requisito específico de admissibilidade da AGE, ou seja, estar a contrafé da petição inicial acompanhada da cópia dos documentos carregados na exordial, obrigatoriedade erigida por determinação da lei eleitoral específica, categoria de documento indispensável para a proposição da ação, artigo 320 do CPC, combinado com 22.1 da Lei Complementar 64/90, cuja inobservância implica o indeferimento da inicial, artigo 334 do CPC, inviabilidade de retorno dos autos à origem, transcurso do prazo para o ajuizamento da presente ação, decadência configurada, acolhimento da preliminar de nulidade de sentença, extinção do feito com resolução de mérito em virtude da decadência com fulcro no artigo 487.2 do CPC, de relatoria de Marli Marques Ferreira, publicado no Diário da Justiça, do lado do Estado de São Paulo, TR de 29/6/2017. Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, afasta a presente preliminar citada pela recorrente. É como voto, senhor presidente. O colega está afastando a questão prévia de natureza prejudicial, que foi rotulada de cerceamento de defesa. Como vota o doutor Jacques? Estava analisando aqui os autos e vi que a declaração apostada pelo reconhecido a certidão feita em cartório, onde o recorrente, ou aliás, o recorrido, né, o Elson, ele alega que houve que ele praticou ilícitos. Ele não foi contundente na quais são os tipos de ilícito que ele cometeu amando ou em prol da sua candidatura nas eleições que ele participou. Então, com base nisso, Excelência, eu vejo que se ele fosse um pouquinho mais, se ele tivesse sido específico, não, eu, no dia 3, levei o caminhão na aldeia indígena, a mando dos candidatos a prefeito e vice-prefeito para afirmar o compromisso que ele fez anteriormente. Aí sim poderia ter, até a gente abrir novamente a instrução para poder averiguar os fatos. Mas neste caso, como não foi específico, eu acompanho o relator. Como vota o doutor Ricardo? Senhor presidente, eu inicialmente quero comentar que o doutor Francisco Anísio Fayad, também o Ministério Público, que não sustentou, mas trouxe esclarecimentos à análise do presente processo. Senhor presidente, eu tenho uma dúvida até em relação a um ponto destacado no parecer, no voto do eminente relator, em relação à questão da exclusão dos dois réus da ação, se esse ponto nós não deveríamos votar em destaque, em apartado.
e até como preliminar a próprio cerceamento de defesa. Me parece que as duas questões são distintas, né? Digno relator, com a palavra. Não, ele foi excluído logo no início da lide. Já foi excluído. Já foi excluído desde o início. Sim. Quer dizer, entendo eu que está precluído. Não se fala mais em retorno deles dos autos. E esse ponto não foi objeto do recurso. Não foi objeto de recurso, está precluso. Não tem requerimento no Não, recurso? Nada. Agora sim, em fase recursal, está se pedindo a reinclusão deles novamente. Entendo que não cabe mais. A exclusão dele se deu no curso do trâmite do processo? Não, foi no início, logo no início. Então está precluso. Então, é que esse ponto é importante, que no sistema eleitoral nós vige o princípio da irrecorribilidade das interlocutórias. Como disse bem o relator, essa decisão ela tem conteúdo até misto, né? E venho sustentando nesse plenário aqui que a extinção prematura da ação ou em relação a alguma das partes vai contra aquilo que, ou seja, na verdade tenho votado no sentido de privilegiar a oportunidade do autor da ação em ver a sua tese sufragada no decorrer do processo, dando ampla produção de prova e tudo mais. Eu tenho uma certa dúvida em relação a esse ponto e eu, por isso mencionei, se há requerimento no recurso, ante ao princípio da irrecorribilidade das interlocutórias no processo eleitoral, teria uma tendência aqui em acolher o pedido, senhor presidente, mantendo a parte no processo. Que a oportunidade seria essa. Recentemente julgamos aqui um processo que era no sentido inverso, né? A parte queria ver recorrido um aspecto que é uma parte... Permite uma parte? Claro, eu ainda não tenho a convicção formada. Não, assim, a tese do doutor Ricardo me seduz pelo seguinte: se o próprio relator, e é correto, diz que não caberia recurso da exclusão do polo passivo das duas pessoas, significa que naquele momento em que foi excluído, o autor não poderia recorrer. Se não poderia recorrer, não está precluso. Não. A única hipótese que ele pode recorrer é quando é no recurso aqui. É aqui que ele pode discutir. Essa é a hora, né? É essa a hora. Então, E ele fez. E ele fez. E ele fez. Então não precluiu, não houve trânsito em julgado, porque ele não poderia recorrer. Só me permite, doutor, porque a irrecorribilidade em separado das interlocutórias, ela desloca para o momento do recurso em sentença. Mas assim, tem outras coisas a serem analisadas. Claro. Outras coisas, né, principalmente em relação, tem que verificar a própria questão da decadência da ação que foi aventada, né? Isso aí. Então, peraí. Então, deixa eu me compreender. A questão da exclusão dos dois litisconsortes se deu no princípio da demanda, é uma decisão, é um ato processual irrecorrível, e aqui, em grau de recurso, ele traz a matéria à baila. Tem que examinar, sim. Aí tem. Tem que examinar primeiro ela, antes da Veja bem, da prejudicial. eu não vejo qual a utilidade em termos, qual a utilidade de se ingressar esses dois personagens. Então, aí que está o Que fundamento. seria o Fernando Borgen e o João Carlos Pizzi, que são o prefeito e vice-prefeito. Nós acolhemos essa preliminar, traz ele para os autos, né? Traz ele para os autos, e quando essa declaração que foi juntada, tudo isso em decorrência dessa declaração feita em cartório, por instrumento público, que com a devida vênia entende que não tem valor probante nenhum, é uma declaração unilateral, não foi feita através de uma justificação judicial, não existiu contraditório, ampla defesa para a parte adversa, é uma declaração unilateral feita em cartório, que está se trazendo já no momento da prolação de sentença para que seja renovado toda a instrução, voltar lá na estaca zero outra vez, para incluir os dois em decorrência dessa declaração. Daí porque eu não vejo nenhuma utilidade,
né, de trazer, né, nos autos, acolhendo-se ao plenário para trazer esses dois novos personagens, né, seriam dois novos personagens, seria uma reabertura de toda a parte instrutória. Porque Senhor presidente, eu poderia fazer uma observação? no momento que excluiu, eles saíram da relação jurídica processual, né? Quer dizer, não participaram de nenhum ato subsequente. Nenhum ato. Processual. Posso fazer uma observação, senhor presidente? Pois não. É o seguinte, porque o próprio relator, ele fala o seguinte, que essa questão da confissão, que ela tem que ser aquilatada, a própria confissão no âmbito do direito eleitoral, sabe-se que no âmbito do direito eleitoral não é admissível essa confissão, mas foi um ato extrajudicial, isso aí tem que ser ponderado na hora certa. Mas o relator, ele pontua que essa questão, ela se miscui com o mérito, e ela vai ser analisada com o mérito. E ela vai ser analisar a própria apreciação da confissão, ela leva à inclusão ou não no polo passivo. Então, quer me parecer que essa situação é igual àquela do naipe da vertente, da teoria da asserção, em que é preciso análise do mérito para se verificar a legitimidade passiva. Isso ocorre sempre. Você quer ver um exemplo bastante comum e na que academia? O relator já analisou. São as ações possessórias, né? Você argui lá em legitimidade, como que eu vou saber se é legítimo ou não se não examinar a instrução, se não fizer a instrução do processo? Não tem como eu, ab initio, excluir. Exato. Eu tenho que necessariamente fazer a instrução. Guardar a devida proporção é a mesma coisa. Então o relator está sinalizando que ele fará isso no mérito, não é isso? Exatamente. Apenas ele está afastando a prejudicial de cerceamento de defesa. Olha, ao seu entendimento, que já foi aderido pelo colega Jacques, é que não ocorreu essa violação ao cerceamento de defesa. Ele está afastando. Senhor presidente, só teria um outro acréscimo até. Acho que não concluí ainda meu voto, né? Nós precisamos até decidir. Não, o senhor não. O senhor trouxe à tona, isso. E isso é importante, é um colegiado, né? É justamente isso. São vários olhares. Né? Eu teria um aspecto que eu julgo ser, pelo que eu entendi até agora do processo, a não ser que venha um esclarecimento que me faça mudar de ideia, mas me chama a atenção as palavras da eminente procuradora no que traz a motivação da confissão. Eu queria fazer um destaque em relação a isso, que em relação à confissão, pouco importa a motivação daquele que confessa. Por quê? Ele não é testemunha do processo. A palavra dele não é ouvida com isenção. Ele não fez compromisso de dizer a verdade. E por ser uma confissão, nós sabemos que hoje, quando se pratica um determinado delito no âmbito de mais de um, né? Seja uma organização criminosa ou não, a confissão, ela, vou usar uma palavra forte, mas ela destrói aquele núcleo criminoso por dentro. E aí, geralmente, se deve dar a oportunidade para que aquele que está fazendo a confissão não só fala se eu pratiquei o delito X, mas que ele possa trazer elementos que prove aquilo que ele está dizendo. Se nós cercearmos a possibilidade da pessoa trazer detalhes daquela prática do ilícito, porque ele vai dizer, fui no lugar, eu estou dizendo em tese aqui, né? Fui no lugar tal, pratiquei isso, entreguei da seguinte forma, com a participação de Beltrano, de Cicrano, trazendo elementos probatórios. Não é uma mera confissão. E ele não tem o compromisso, pouco importa se ele está motivado por vingança ou não. Né? Neste caso, pouco importa. Eu creio que a confissão, ainda que a maneira correta, a meu ver, do juiz da causa, verificar se a confissão ela tem ou não o condão de reabrir a instrução processual, é dar oportunidade para ouvi-la em juízo. E aí sim, se ele não trouxer elementos concretos, aí ele indefere a reabertura por completo da instrução processual. Esse aspecto me chamou a atenção, porque aqui teria uma tendência, sim, senhor presidente, de acolher o pedido de cerceamento de defesa também. Tudo bem. Então o senhor está abrindo uma divergência, né? O relator afastou, o senhor está a entender que ela deve ser acolhida, porque no caso presente dos autos
restou evidenciado esse cerceamento de defesa. E até, inclusive, acolhendo também o pedido de inclusão dos dois. Sim, aí o senhor adianta ao entendimento que deve ser incluso aos dois litisconsortes. O doutor Paulo Sodré, por favor. Desembargador, o doutor Peleja falou sobre decadência. E ia fazer um trabalho sobre decadência, comentou, vê alguma decadência? Não, pois é, tem que verificar a decadência quanto ao ajuizamento, o prazo de ajuizamento da ação, né? Tem que dar uma... Poderia até visto para analisar essa situação. Não seria interessante o senhor pedir? Já ocorreu a decadência. Não, é porque ele suscitou a decadência, não sou eu. Ele cogitou a possibilidade. Cogitou, exatamente. O relator, ele fala em decadência aqui, né? Salvo engano. Exatamente. O relator, ele Veja fala bem, da decadência. veja bem, a ação foi proposta contra os três. Elson, que fez a delação em tese, né? Fez a delação. E o prefeito e o vice-prefeito, que é os vencedores que foi excluído do porto passivo. De início, olha, quando o magistrado recebeu a ação, ele, apesar de ser proposto contra os três, ele diz assim, tendo em vista que os fatos narrados, bem como os indícios, provas e circunstâncias elencadas apontam para a participação somente desse investigado, né? Aliás, o que o próprio... desse investigado, ocasião é que foi indeferido o pedido liminar, inclusive de quebra de sigilo, de determinar sua notificação para a apresentação de defesa. Quer dizer, foi logo no início, né? No examinar a ação, ele fez essa análise e recebeu a ação somente em relação a este investigado. Senhor presidente, tendo em vista as posições que foram postadas em mesa aqui, no plenário, eu vou pedir vista do processo. O senhor vai reconsiderar o voto. Vou reconsiderar meu voto e aí vou pedir vista do processo. Certo. Os demais aguardam? Eu, inclusive, aguardo. Eu fiz algumas condenações, mas eu aguardo o pedido de vista para a gente melhor refletir sobre a questão. O senhor quer votar, doutor Pereira? Já? Não quero. Porque várias questões precisam ser analisadas. Nessa questão da decadência, pelo escoamento do ajuizamento do prazo, pela reinclusão deles, né? Se realmente... quer me parecer que não há de se falar em confissão nessa seara eleitoral, muito menos confissão extrajudicial. Né? O relator pontuou essas situações. Agora, tem a questão da confissão ou o interrogatório já seria possível. Pois é, mas quando veio aos autos essa confissão, o juiz não alargou a instrução do processo? Não, ele não alargou? Quer me parecer que quando chegou nos autos, a instrução probatória já estava fechada. Ela já estava fechada. A grande questão é a consideração de que seria um fato novo? Seria um fato novo essa situação? Seria um fato novo para os termos mesmo do que CPC? você não admita a confissão na seara do direito eleitoral, não tem como ignorar esse conteúdo? Não. Então, mas tem que analisar... Tem que fechar os olhos para ele? Assim, tem que analisar... Não, estou só aqui pensando alto. Não, tem que analisar, assim, ao meu sentir, se trata... Qual o teor jurídico, né, se trata de fato novo. Eu penso que não é um fato novo. Isso não é um fato novo, apto a ensejar a aplicação do 376, 462. Antigamente era 462, né? Antigamente era, assim, posicionamento... quer me parecer. A tese foi que seria considerado um fato novo, então o juiz não poderia julgar desconsiderando aquele conteúdo. Não, mas ele fala. O juiz, ele faz a abordagem, salvo engano, na sentença... eu dei uma lida, ele faz a abordagem dessa confissão na sentença. Porque ele acho trata assim, como uma estratégia de defesa. Ele trata como uma estratégia de defesa. Mas eu me abstenho. Eu, quanto magistrado, teria convertido o julgamento em diligência. No mínimo. A grande questão, Dimado, que são indisponíveis os fatos. Ouviu? Né? Mandou ouvir os dois. E aí? Ele trouxe a resposta dos autos. Pela ordem, ele mandou as partes se manifestarem sobre o documento, mas não ouviu. Excelência, presidente, questão de ordem. Eu quero saber qual é a dúvida ou qual é o esclarecimento que a defesa pretende fazer
pelo parágrafo 10º, artigo 62, só é permitido nova intervenção em caso de dúvida ou esclarecimento de fato. Então, por gentileza, que a defesa esclareça qual é a questão de fato ou a dúvida que ela deseja esclarecer. A dúvida é no sentido de que o relator disse que as partes que houve a reabertura da instrução. Não houve reabertura da instrução. As partes foram intimadas para se manifestar sobre o documento. E a autora, ora recorrente, pediu a reabertura da instrução com a inquirição. Desculpa, doutor, mas isso não é uma dúvida, isso é uma afirmação do relator. Qual é a dúvida que o senhor tem que esclarecer? Qual é a dúvida? Da autora. Por gentileza, já está o processo, já foi pedido vista, tá? Está com o colega, os demais vão aguardar, então vamos consignar a proclamação provisória. O relator afastou a prejudicial de cerceamento de defesa, pediu vista o primeiro vogal, os demais aguardam. Julgamento suspenso. Essa é a proclamação provisória. Anuncio que continua adiados, processo 60.04.807, que é o 2.1, e o 2.2 eletrônico. Estou me referindo agora ao adiamento dos processos eletrônicos. No princípio, eu fiz em relação à pauta física. Agora estou fazendo em relação ao eletrônico. Portanto, o 2.1 e também o 2.2, em razão do pedido de vista formulado em ambos pelo quarto vogal, doutor Ricardo, que em decorrência da ausência justificada da quinta vogal, doutora Vanessa, por isso que esses processos estão sendo adiados. Tá? Não é pelo fato do colega que está com vista, mas sim da colega Vanessa, que está ausente justificadamente, que integrava àquele momento a turma julgadora. Colegas, não havendo mais nenhum processo a ir a julgamento, eu declaro, portanto, encerrada a presente sessão.